Neon Genesis Evangelion terminou seu último episódio faz 30 anos. Inegavelmente um dos animes mais influentes da história. Um pilar de sua década e a face dos mechas depois de Gundam e Transformers, se você forçar a barra para dizer que os carros também são mecha. Perdão, é porque não tem comparação que faça jus a Eva no próprio gênero quando se trata de popularidade e rentabilidade. Quer dizer, olha para as outras franquias que Eva tá competindo. Uma criança olha para Pokémon e pensa: Uau, que bichos fofinhos, que design da hora, que mundo divertido, eu quero fazer parte desse mundo também. Ou pelo menos viver por ele baseado em um atrativo estético. Angry Birds, Sonic, Ben 10, Barbie, Dragon Ball, todas essas franquias possuem essa atratividade conhecida como comfort branding. Um espaço de refúgio e nostalgia baseado na conexão emocional que criamos com a marca, algo que se passa de geração em geração se a franquia se mantiver viva nos nossos corações e tiver um interesse temático universal e acessível, ou se ela só continuar através de suas sequências spin-offs. Mas aí você se pergunta como o Evangelho alcançou esse status de imortalidade no consciente coletivo, porque você olha para Eva e o que Eva está tentando dizer de primeira impressão é: ao invés de te atrair com algo tão seguro que a longo prazo se torna alienante como fazem as outras propriedades intelectuais, Evangelho faz o caminho reverso. Ele te aliena para te encorajar a ver algo além do que está na superfície. Vamos ser sinceros, Eva é uma obra omissa, obtusa e pedante por natureza. Se algo que Ano pode complicar ou deixar vago, seja por excesso ou falta de palavras, ele vai deixar. Seja por problema de produção, corte no roteiro, ou simplesmente porque ele é um arrombado que não sabe se comunicar com seu staff. E esse é o tipo de coisa que gente alternativa adora. Essa ideia de explicar pouco e deixar a imaginação fluir é o que atrai a discussão e a especulação sobre suas temáticas que até hoje se mantêm fortes. Mostrar seus personagens tendo um mínimo de felicidade para depois esmagá-los em crises depressivas os deixam ainda mais relatáveis aos nossos olhos pelas outras obras te distraírem de seus problemas. Enquanto em Evangelho somos convidados a nos identificar com os problemas dos personagens apesar da situação anormal deles. É um teste de empatia de quem está mal da cabeça olhar para seu elenco e ainda dizer que ainda somos capazes de sentir o que eles sentem de ruim de forma igual ou melhor que outros personagens em situações boas. Evangelion pode não ter sido o primeiro anime a falar desses tópicos, mas foi quem ladrilhou a rua e mostrou que o risco de fazer animes infanto-juvenis com temas mais introspectivos e psicossociais de forma tão explícita poderia não só ser bem recebido no Japão, como ter um sucesso internacional sem precedentes quando comparado a outros mechas. Por mais que fãs de outros robôs gigantes tenham um pouco de recalque quando você diz isso, Eva, por bem ou por mal, é o primeiro nome que vem à cabeça ao falar de mecha no ocidente, e sem muita margem para competição. Quer dizer, ignorando o Code Geass porque as pessoas veem Geass mais pelos personagens serem Ikemens abençoados pelas rainhas do Fujobate da Clamp do que pelos Nightmares, qual outro concorrente Eva tem em termos de anime desse naipe que fez sucesso? Gurren Lagann, Fooly Cooly, 86. É fácil ver que é tudo peixe pequeno mesmo. Talvez o que mais surpreenda da fama de Eva é que, tirando os merchandising que são majoritariamente exclusivos do Japão, é uma série com muito pouca continuidade estendida para justificar o quão popular é por comparação a outras séries de alto lucro. O último filme saiu faz 5 anos depois de um hiato desde 2013 e ainda é um dos 50 filmes de maior bilheteria no Japão. Isso é porque essa série de filmes é só um remake barra reimaginação barra meta-comentário desnecessário acoplado a uma história que teve um final em seu filme de 97. Mas, ainda assim, com a Netflix colocando Eva em seu catálogo desde 2020, a nova geração será introduzida suas primeiras crises de identidade e o ciclo se repete mais uma vez. As pessoas não calam a boca sobre o Evangelho. Seu mundo, seus anjos, seus Evas, seus pilotos, suas mensagens, seus mistérios nos mantêm presos e pensando sobre como aquilo ressona em nós, nem que seja esporadicamente. Eu sei disso porque sou uma dessas pessoas marcadas pela série. Foi um dos primeiros animes que vi quando estava na minha adolescência. Tive a dádiva de reassistir Evangelho quando eu estava passando no ano que a história acontece, em 2014 para 2015. E fiz uma parada autista de acompanhar a linha do tempo e ver cada episódio como se estivesse acontecendo mesmo no dia. Contando com a reassistida para falar aqui, eu já vi Eva bem mais 5 vezes. Por muitos anos aqui eu me recusei a falar de Evangelho no canal, a ponto de fazer piadinhas aqui e ali sobre a série que poderiam dar a entender que não gostava do negócio. Não era o caso. Meus pensamentos sobre Eva, assim como a própria série em si, são complicados, divisivos e difíceis demais de serem reduzidos de forma breve. Então sempre me guardei para quando me sentisse pronto para falar de Eva de forma que tivesse seu devido respeito. E eu fico feliz que nunca falei. Lá para 2016, quando comecei a fazer vídeos, tinha um taco minha que mal sabia o que iria falar direito, indo fazer um esboço de roteiro sem a preparação, sabedoria e habilidades que possuo hoje com o meu amadurecimento. Eu ia crinjar em níveis astronômicos agora que esse vídeo tivesse sido feito. Mas, após achar meu estilo e minha audiência, eu me segurei no assunto por alguns motivos. O primeiro sendo que sempre curti mais falar de obras nichadas, tanto por ser uma descoberta para mim, falar de algo pela primeira vez com a memória fresca, como porque certas obras são bem mais injustiçadas na visão pública por não ter ninguém que saiba vender o peixe falando bem daquilo. A internet também é cheia de babuínos que ficam muito irritados por você dar uma take que não concorda, então é mais fácil cultivar uma audiência engajada e discutir ideias de forma saudável se você tá falando de uma obra que passou batida ou esquecida pelo algoritmo, mas que tem suas qualidades.
E daí que isso não dá tanta view ou não me torna o canal número 1 do YouTube? Tô aqui pra me expressar muito mais do que pela grana. Devagar e sempre vence a corrida. Se quer gosta de pensar em outros YouTubers como competidores, sou só eu contra mim mesmo. E isso até eu notar que eu estava me limitando tanto como criador como ensaísta ao recusar de falar de coisas só porque são populares. Minha mensagem, se for boa e bem posicionada, pode alcançar um público muito maior e de forma bem mais positiva se eu mirar mais alto. Apesar do número de pessoas falando mal, vai ter mais gente entendendo que meu objetivo é desafiar e dialogar com as pessoas através desse método. É fácil se gabar de fazer o melhor vídeo de Tragan no Brasil quando ninguém tá falando de Tragan. Então, que tal mirar mais alto e tentar fazer o melhor vídeo de Eva, não? Só que aí vem um outro problema que, em parte, tem relação com o primeiro. Eva, por sua natureza, vai atrair um pessoal que é meio burrinho. Você achei que algo ser mais popular traria uma riqueza maior de pontos de vista e discussões, diminuindo a quantidade de desinformação que se tem sobre a coisa. Mas aí você lembra que o nome do anime é baseado no livro mais deturpado da história da humanidade, que aí você lembra que jogar algo pras massas é como dar carniça pros urubus. Não espere sobrar nada do que tinha antes. Evangelho atrai majoritariamente duas parcelas de audiência que se odeiam mutuamente. O primeiro sendo os otakus, que se acham muito inteligentes para serem chamados de otakus, apesar de serem jovens demais para terem o repertório ou sabedoria de analisarem o que gostam por motivos que vão além do superficial. O que é ok se você for novinho, você é jovem, ainda está se descobrindo, pagar de entendido da vontade na cidade não é responsabilidade sua ter resposta para tudo, porque ser curioso é melhor do que ser um mestre sabido da autoexpressão. Mas como o próprio anime joga na sua cara, se animes são sua única muleta ou porta para o mundo exterior, seja de um ponto de vista artístico ou de vida, você não irá muito longe por não ter amadurecido suas crenças com a experiência de um não crianção. Tem gente que tenta compensar isso só vendo mais coisas, mas se a pessoa for burra por natureza, não tem salvação, porque o norte delas para outras coisas sempre vai ser comparar no lugar de pensar, não importa o quanto ela consuma. Tá duvidando de mim? É só ver quantas pessoas comparam injustamente animes que vieram depois de Eva como Evangelion 2. Porque claro que o cara que só viu o Poderoso Chefinho na vida só vai olhar pra qualquer filme como sua segunda experiência e comparar com o Poderoso Chefinho. É tudo que esses sons têm de repertório. O pior exemplo é em 2006, quando saiu esse site de merda chamado evazefon.com, tentando provar empiricamente que o anime Hazefon imita Evangelho, baseado em evidências irrefutáveis como os dois protagonistas tendo sangue na mão no primeiro episódio, personagens sem camisa na abertura, música. Evangelho inventou música agora, porra! Não é possível provar que Hazefon copiou seu elemento central de Evangelho, mas existem semelhanças. Por exemplo, tanto Kunagi quanto Shinji ouvem música clássica com fones de ouvido. O cara tem uma página inteira tentando justificar o pedantismo dele da forma mais idiota possível ainda por cima. Hazefon está copiando Yushara Aidin, ou insira o nome do anime aqui, e Evangelho estava copiando ID1, insira o nome do anime aqui. Mesmo que essas duas afirmações sejam verdadeiras, elas são irrelevantes. Que papo merda do caralho. Ah, Takumi, mas pra que chutar cachorro morto? Esse cara deve ter amadurecido depois disso. É mesmo? Você quer saber quem fez esse site? Alex Marran, aos 20 anos de idade. Se esse nome lhe for familiar, foi porque ele cresceu pra virar o criador de Yandere Simulator. Tá vendo que quando eu xingo alguém eu tô sempre justificado? Vai lá defender o otaku. Agora esse merda além de burro e não saber nada de anime é scammer incompetente pra programação. Um foreshadowing dado no próprio site, dado que o link de clicar nas imagens não funciona. Obrigado por contribuir em deixar minha geração mais burra, Alex, seu merda. E em segundo temos talvez o caso mais danoso, o Otakut. Segundo a Wikipedia, o próprio criador da série Hideaki Anno é o responsável por criar esse termo e essa audiência dentro do mundo dos animes. Valeu por colocar essa praga no mundo, Anno. São protocinéfilos, intelectuais falhos. Pessoas que anseiam ter ou se vangloriam de terem um diplomazinho medíocre em humanos e entender a arte melhor do que os outros, como se ninguém além deles fosse capaz de contribuir a uma discussão artística porque não leram Barthes, Derrida, Zizek, ou seja lá quem eles idolatrarem. Não notando que assim se fecham intelectualmente tão quanto o primeiro grupo. Não ajuda que pelo atrito entre os dois públicos, um começa a se achar melhor do que o outro. O otaku não elabora o que ele acha por não ir além do próprio ego e por consequência não agrega em nada na discussão por não saber ou não querer ir atrás de se edificar com nada que assiste ou se comunicar de forma mais eloquente do que gostei, enquanto o otaku quer pagar de superior por não ver só animes, mas ser adjacente ao próprio gosto e renegar algo que ele gosta por se sentir culpado por associação. É isso aí, eu não vejo animes por isso ser coisa de criança e não agregar porra nenhuma. Eu vejo arte de verdade, ao contrário de vocês amadores de slop, porque eu vejo Doctor Who, House e Dexter. Por consequência, o Evangelho consegue a proeza de ser ao mesmo tempo um dos animes mais discutidos e analisados da internet e uma das maiores vítimas de desinformação a ponto de ninguém conseguir concordar em Eva com nada, seja em análise, conclusões ou mera diferença entre opiniões. Para cada análise decente da obra, tem igualmente gente que se perde no caminho procurando significado e fazendo abstrações de coisas que são obviedades, superanálise de coisas que não têm significado além de estética, se distanciando da verdadeira mensagem da história por ego religioso, ou só estando numa eterna quinta série falando nossa, por que será que o Shinji bateu punheta pra Suki? Isso era mesmo necessário? Que mídia problemática. Olhando assim, realmente, pra que fazer um vídeo de evangelho? Pra que tentar corrigir erros se meu vídeo vai ser uma gota no mar afogador de bom senso?
Eu não quero meter o papo do não entendeu porque é prepotente por natureza e um jargão feito pra calar a boca de gente que nunca elabora o que pensa por incompetência e disposição mesmo, que estejam certos. Mas quando o melhor vídeo que vejo em 30 anos de Evangelion é as pessoas ainda batendo nas mesmas teclas cansadas de quem é melhor entre Rei e Asuka, como se fosse tudo que a série tem pra dizer, é difícil não me achar mais entendido que os outros. Sim, como que uma história que é majoritariamente um conto de advertência sobre o quanto viver sendo auto-absorvido e péssimo em comunicação pode destruir todos nós, gerar tanta má comunicação por si só. Queria entender qual é o motivo de Otaku hypar tanto o Evangelion. Eu acho que é só porque Não, o tem as anime é garotas bom, bonitinhas. Eu assisti o Evangelion, o anime e o filme. Eu só vi aquilo ali porque eu falei, mano, que robô foda. O bicho segura um anjo ali no céu. É que é uma pegada psicológica, o protagonista bem pão com ovo, mano. Cara, Não, ele não é legal, ele não A é... garota O legal é o chega, anime, protagonista. isso que eu gostei. Não tem como, ele é o melhor anime de mecha, tá ligado? Ele foi o que botou o mecha ali mais bem animado. Bom, o ano meio que pediu por isso. No momento que você deixa tudo vago enquanto fazendo alusões a conceitos melhores elaborados do que sua história, como o dilema do ouriço, fase oral e outras referências a conceitos da psicanálise, música clássica e mais obviamente religião, é claro que palpiteiros de todos os quatro cantos do mundo vão olhar para aquilo e falar: Meu Deus! Essa margem interpretativa abre alas para muitas mentes tentarem entender o Evangelho, assim como dando uma encorpada em seu valor substancial, como uma gorda vitoriana quebrando as costelas para os homens partir. E sendo justo, não é como se só fosse jogado ali sem conhecimento dos paralelos. Ano claramente leu o suficiente sobre esses assuntos para entender que aqueles termos e ícones se encaixam na sua obra de forma que vai além de mera estética. Mas investigar essas coisas são pistas falsas, ao meu ver. Nada que está em Evangelho está ali sem causa ou por acidente, mas é preciso ter um foco para se diferenciar de isso é a trama principal e o que o ano está implorando que você absorva da obra, e a referência é legal. Por exemplo, você sabia? No episódio 22, Shinji aparece com a camisa da banda de rock britânica XTC. Faz sentido ele ser fã de um grupo musical que nunca pegou embalo por não seguir as trends contemporâneas da indústria, ganhando um estado de nicho póstumo a seu desmembramento, similar ao que Evangelho já teve. Tá vendo o que eu fiz aí? Eu tracei um paralelo de um movimento artístico da vida real para enriquecer o personagem na minha leitura graças à vasta quantidade de acesso à informação a XTC que eu tenho ao jogar seu nome no Google. É essencial a compreensão de Eva, o personagem do Shinji, que você saiba disso? Claro que não. Pode adicionar mais na experiência, mas não mais do que prestar atenção nas coisas certas. Eu podia ir mais além nas referências musicais, mas eu só estaria apunhetando meu conhecimento nerd de música e depois de algum ponto eu não estaria exaltando Eva, mas sim a coisa que Eva referencia. Ficar falando de XTC em Eva tem o mesmo valor do que analisar as referências evangélicas de Evangelho. Nossa, por que será que o nome dos monstros gigantes se chamam anjos? Porque as primeiras formas de vida se chamam Adão e Lilith. Não é por motivos esotéricos. Ano, como todo ateu que se preze, não liga para a religião em nível individual, mas compreende a influência psicopolítica da religião como Estado e sua participação na fundação da sociedade para entender que o homem comum não vê corpo sem espírito. Então a iconografia religiosa para forrar a estética do seu anime profundo que fala de coisas profundas é uma ótima ideia. Mas o Evangelho não está querendo fazer um debate teológico elaborado. E tá tudo bem se ele não quiser. Tem mais DNA de Freud, Lacan e Eva do que qualquer coisa de Santo Agostinho, Tomás de Aquino ou a Cabala. Tem tangente demais para falarmos aqui sem entrar no debate da existência de Deus e a alma. Eu sou ateu também, porra. Não me importa igualmente. Deixa essa conversa para outro dia. Mas aí, qual é a lente certa para se analisar Evangelho? A minha? A sua? A do Ano? A do Robin Williams? Neon Genesis Evangelion. É um pouco mais complicado que isso. Eu não posso responder por nenhum desses além de mim, então vamos começar pela minha. Eu vou te falar o que é Neon Genesis Evangelion. Curta resposta, uma bagunça. É um produto ambicioso, vítima de altos graus de autossabotagem pelo seu criador e apesar do meio que chega em seus pontos e conclusões serem muito fora do planejado, emocionalmente ele faz uma aterrissagem que por competência técnica do que lhe foi estabelecido antes, não só se torna marcante e lindo ver aonde chega apesar de suas falhas, mas por causa delas também. Evangelho é uma obra com problemas gritantes e que estão longe de estarem escondidas, mas é essa crueza emocional que dá um grau de profundidade que nos faz refletir sobre o que nos faz tão humanos. Portanto, não depende apenas de mim em particular explicar Eva. Eu tenho que trocar lentes e analisar todos os ângulos de onde Eva veio para poder satisfazer a mim e a talvez você ao que exatamente fez Eva ser o que é. O que não é fácil, dado que, como eu falei no começo do vídeo, Eva trintou. Para a história do universo, do planeta, 30 anos pode não ser porra nenhuma, mas para a história da arte, para os humanos, para uma vida só, 30 anos é muita coisa para sentir, experimentar e saber. Eu não estou muito longe dos meus 30 e posso dizer que nem eu nem Evangelho somos os mesmos desde a primeira vez que nos encontramos. Os nomes podem ser os mesmos, mas tantos eventos mudaram eu e a obra como o navio de Teseu que chamamos de corpos que somos, que usar apenas seus nomes como descritivos são até formas reducionistas de referenciar quem somos. Evangelho não é novidade para mim, eu vi um anime até cansar. Eu tenho os mangás antigos lançados pela Conrad lá pelos anos 2000. Lembra quando um volume de mangá custava R$7? Puta merda, eu odeio dinheiro.
O único volume extra que eu tinha, eu usei na parede pra decorar o quarto. Ignora a Lilith cortada ali no meio. Pode parecer bobo o meu ponto de vista agora que não existe mais contracultura e tudo é formado por bolhas entre bolhas, mas havia uma época onde eu pensava que as coisas que eu via quando adolescente, Berserk, Jojo, Evangelho, entre outros, nunca seriam tão populares no Brasil ou no Ocidente. Em um mundo onde só falavam do Big Tree fora da internet, e até nela você estava no nicho do nicho se fosse falar de algo mais obscuro em ambientes lusófonos. O que me fez aprender inglês cedo e ir para ambientes como 4chan, Reddit e fóruns do Eva Geeks para ver scans péssimos de entrevista do Steph e ficar horas batendo boca com estranhos. O que me fez a pessoa perfeita para falar de Eva. Eu conheço por mais da metade da minha vida e já foi meu anime favorito por um tempo. Até eu conhecer Berserk. E aí depois veio o Log e eu nunca mais olhei para trás. Eu pensava que era estranho essa síndrome de Radiohead de achar que só você conhece essa coisa obscura até você sair da sua bolha e descobre que o problema não é um negócio ser desconhecido. É que ninguém na favela vai conhecer Shin Megami Tensei mesmo. Mas no momento que você sai do seu contato inicial, você nota que é popular sim, só não onde você nasceu. Não no seu círculo direto. Meus amigos no ensino médio não calavam a boca sobre Naruto e Death Note, mas no momento que eu mencionava algo um pouco fora da curva da bolha, o pessoal já revirava os olhos. Aí 6 anos depois eu pisco que todo mundo conhece Eva e animes e é como se minha vida tivesse sido uma mentira. Mas é aí que você se lembra de que Bleach e Naruto não são obras conhecidas por sua boa discussão intelectual por ser coisa de otaku. Os animes estão populares entre 1000 aspas. Frieren é popular, Jujutsu é popular, Dandadan é popular. Mas as discussões continuam pobres. E aí você tem eu aqui, que eu fui o único no Brasil falando de Neon The Seven. Às vezes eu esqueço que pode ser a primeira vez de alguém assistindo meus vídeos e jogar bagagem cultural assim. Logo de cara pode assustar muita gente. Mas se você não fechou o vídeo até agora, é um bom sinal. Oi, eu sou o Takumi. Eu sou formando em filosofia e fiz um vídeo muito foda de Katoa Shoujo que era pra me aposentar da internet até ver que as pessoas gostam do que eu faço, apesar de achar que meu ápice foi ali. Meus projetos de vídeo são como um Moby Dick, onde eu caço essa baleia branca de me expressar emocionalmente de forma satisfatória, enquanto ainda entregando uma produção boa pra mim e pra vocês. E com essa introdução, vamos hoje falar de como o Evangelion nasceu. 残酷な天使のように少年よ神話になれ Hideaki Anno nasceu em 1960, filho único de uma família modesta em Ube e Yamaguchi. Seu pai era um lenhador que tentava sustentar seu novo filho em um Japão que ainda estava tentando se recuperar da guerra e que ainda ia começar o seu boom tecnológico com a vinda da Sony e outras empresas que investiriam em infraestrutura para o país virar o paraíso high-tech que conhecemos desde os anos 80. Em um dia de trabalho, o pai de Anno teve um acidente com a serra onde ele dilacerou uma artéria da perna. E apesar dele sair por vida, ele teve que amputá-la e viver de auxílio. Com Anno ajudando seu pai a fazer o básico em casa, ele o viu se tornando um homem que odiava a humanidade como um todo, muitas vezes agredindo fisicamente o próprio filho diversas vezes por dia. Porque para ele, o processo de estar vivo era um fardo por não poder mais fazer nada até o dia que morreu. Anno, mesmo assim, ainda conseguiu amar seu pai de sua própria forma. Ele sentiu um apego por ele mesmo com o papai estando quebrado, incompleto. Algo que atribuiu a seus brinquedos e internalizou para si, seus relacionamentos interpessoais e seus projetos no futuro. うちの父親は世の中を憎んでいたので Apesar da estética de mendigo japonês por não arrumar o cabelo, Anno não era incompetente nos estudos nem socialmente inepto, não só sendo um aluno exemplar, tendo ótimas notas em todos os anos até a faculdade, como também tendo fama de pegador nos seus círculos mais novos. Quer dizer, dá pra culpá-las? Olha pra ele. Claramente o rei delas. Antes de entrar na Universidade de Artes de Osaka, ele já tinha uma certa experiência fazendo filmes no cenário local da escola, crescendo apaixonado por tokusatsus como Ultraman e Kamen Rider, assim como apreciando filmes do Godzilla e acompanhando a ascensão artística de figuras como Osamu Tezuka, Shotaro Ishinomori, Go Nagai e Leiji Matsumoto. Anno estava na época e no lugar perfeito para acompanhar seus maiores interesses florescendo e praticamente convidando-o a aprimorar o formato quando ele se formasse. Uma das coisas que eu quero desmistificar sobre o Anno nesse vídeo é que ele, Eva ou qualquer outra obra dele é feita com ódio à indústria de animes ou como um toma isso para mostrar que ele odeia otakus ou a audiência. Porque ele nunca escondeu que é o maior otaku da face da Terra. Ele é um cara de 60 anos que parou seu filme de 2 horas e meia de garotas em roupa de lycra sendo sexualizadas para dirigir um filme do boneco que ele adorava ver na TV quando pequeno. Tem algo mais nerd do que isso? Acho que por ele ser amigo de longa data do Hayao Miyazaki, as pessoas confundem as opiniões dos dois. Mas é o Hayao Miyazaki que odeia otakus e animes e a audiência.
não Ano. É importante não pensar que as pessoas pensam da mesma opinião só por convivência. Ora, Miyazaki é assim porque ele é um velho chato que odeia todo mundo. Apesar do seu status, não tem um funcionário dele que o elogie ou que pelo menos não diga que ele é no mínimo difícil de trabalhar. O cara renegou o próprio filho e falou que os filmes dele eram uma merda a ponto de sair do cinema antes do negócio terminar por ele ser um péssimo artista. Ele considera o Ano mais como filho do que o Goro Miyazaki e ainda assim batem cabeças a ponto de não querer trabalhar mais juntos. O Hayao chama o Ano de mendigo fedorento no próprio documentário do Rebuild of Heaven. E isso sem mencionar pessoas como Mamoru Oshii e Tomino, que basicamente chamam o Hayao de pedófilo, covarde demais para admitir que é pedófilo. Eu não estou brincando, olha isso. Eu acho incrível que no ocidente esse cara é considerado um santo só porque fez alguns filmes com animação bonitinha. A obsessão do Japão com robôs e transformações pode ter suas origens traçadas desde a geração que o Ano nasceu, se formos sinceros. Os robôs gigantes refletem uma geração que cresceu rápido demais. Em um momento você vê seu país tomando 2 bombas e sendo ocupado pelos Estados Unidos, no outro você recebe um financiamento econômico enorme para virar a maior potência tecnológica do planeta antes de você entrar no mercado de trabalho. Podemos ver isso nas formas que eles refletiam em como os robôs podiam mudar a interação de nós com o mundo já nessa época. O robô como extensão do seu corpo, o robô como um substituto ao corpo, o robô como uma figura própria. Eu quero focar no primeiro caso. Em Gundam já vimos isso com o Amuro. Ele era só uma criança, mas tinha que lidar com ser um soldado de guerra no espaço matando várias pessoas. Era um amadurecimento precoce e seletivo que só acontecia quando ele entrava no Gundam. Uma dualidade que todos na sociedade precisamos adquirir. Instâncias diferentes requerem talentos diferentes. É a mesma lógica que faz histórias de super-heróis serem interessantes para nós, pessoas normais. É uma forma de empoderar o exterior e proteger nosso interior. Mas com esses poderes vai vir a responsabilidade de ainda ser uma pessoa normal e ser um super-homem ao mesmo tempo. Isso é a filosofia das transformações nos animes também. O Henshin, o Super Saiyajin, o Bankai, a Digievolução. É o desejo de um poder interior que seja desbloqueado e demonstre todo o amadurecimento e potencial que podemos ter saindo de uma vez, porque vamos ser francos, a gente vive uma vida inteira sentindo que nosso trabalho duro é recompensado na velocidade de um bebê engatinhando. Por mais que eu adoraria gritar igual o Goku e quando eu parasse esse vídeo estivesse pronto para ser lançado, o máximo de efeito prático que isso vai me dar vai ser uma dor de garganta e uma advertência do meu condomínio. Não é assim que funciona na vida real, mas no mundo dos animes é assim que tem que ser, porque queríamos que fosse assim, e como resultado é muito satisfatório de se ver. Não é nem exclusivo de homens, olha para as transformações de garotas mágicas, é um sinal de que é muito difícil intercalar a vida com tantas interpretações do nosso eu. Tendo que existir como mulher, filha, namorada, esposa, mãe, aluna, tudo ao mesmo tempo é sufocante. Então criar um alter ego, uma máscara em formato de robô gigante para pensarmos nisso apenas quando estamos nessa fase é muito libertador. E era isso que Ano manteve em mente para suas obras futuras. Apesar de ter entrado na faculdade particular, Ano acabou sendo expulso por não pagar as mensalidades, gastando seu dinheiro nos filmes independentes e produzindo as primeiras animações que faria com seus colegas de classe. Felizmente, antes que pudesse entrar em falência, ele foi notado pelo já famoso na indústria Hayao Miyazaki, que depois de fazer seu primeiro filme de Lupin, contratou Ano para trabalhar em composições chaves de Náusea do Vale do Vento, onde o mesmo se esforçou obsessivamente, analisando explosões da Segunda Guerra Mundial e de seus tokusatsu favoritos para mostrar o que era capaz. No mesmo ano que Náusea saiu dos cinemas, o grupo de animação que Ano teve com seus colegas foi renomeado como a empresa Gainax, começando por fazer seus trabalhos de animação inteiramente dentro de seu estúdio, enquanto recrutando com frequência outros jovens de calibre similar no campo. Sua primeira animação de respeito sendo protagonizada pelo próprio, sendo em 1988. Aqui já podemos ver um certo precursor de Evangelion acontecendo, desde as crianças jovens sendo treinadas a usarem robôs para lutarem contra ameaças espaciais, como Ano tendo a sutileza de um soco na cara. Tem uma menina chamada Jung Freud em Gunbuster. Ele já era vidrado em psicanálise nessa época. Ele sabe que Jung e Freud são nomes masculinos? Pode não ser a história mais interessante do mundo, animais se você já viu o Evangelho, mas é um pedaço importante da história dele, do estúdio e dos animes no geral. Apesar do foco do vídeo ser no Hideaki Anno, todos os diretores dessa época da Gainax são incríveis em seus próprios méritos, fazendo coisas até além dos animes. Otaku no Video, por exemplo, é metade um anime sobre um otaku que quer virar o Otaking, o famigerado rei dos piratas, digo, dos geeks, ao pegar tudo o que sabe da mídia que nasceu e capitalizar em cima disso, eventualmente criando uma espécie de império similar ao que a Disney tem e acumulando capital bastante para mudar o mundo para pior. É uma paródia e uma autocrítica aos próprios objetivos que a Gainax almejava. Coisa que só vai ficando mais irônico dando as inúmeras controvérsias que o estúdio teve nos últimos anos até fechar em 2025. Mas é sinal de que eles são, ou pelo menos eram, cientes da própria cultura que os mudou. Ainda mais porque a outra metade de Otaku no Vídeo são falsos documentários onde o próprio staff finge serem otaku sem futuro na vida, sendo sustentado pelos pais, enquanto ainda demonstrando seu amor pelo que viram, contrastando assim com as duas faces da indústria. O público que é influenciado para ser ninguém, e o que é influenciado para ser artista e crescer em cima do solo que plantou essas ideias.
O problema é que, como esperado, um monte de pessoas que largaram a faculdade não são as melhores pessoas para cuidar de finanças, o que fez a Gainax ser altamente respeitada pelo tratamento de seus funcionários e a qualidade de seus produtos, só que por consequência eles costumavam serem absolutos fracassos de bilheteria em filmes, e em vendas de VHS também quando produzindo OVAs. A pressão para fazer seu primeiro longa-metragem, Royal Space Force, foi algo que forçou a Gainax a considerar ser mais competitiva no seu marketing e migrar em audiências mais convencionais, mas de alguma forma que não perdesse a sua essência. Então, o que você faz quando você tem talento, mas não tem plateia? Não foi qualquer um que trabalhou nesse filme, na real. Foi aqui que tivemos o primeiro trabalho de design de Yoshiyuki Sadamoto. É difícil falar o quão importante Sadamoto foi para mudar o cenário de mangás na época dos anos 90. Suas proporções meio palito e esguias junto com expressões melancólicas, mas não exageradas o bastante para ser consideradas moe, foi um movimento que moldou o cenário de doujinshi e komiké até o final dos anos 2000. Quando recrutado pela Gainax para trabalhar, o mentor do Hayao Miyazaki, veterano do estúdio Ghibli e Toei Animation Yasuo Otsuka, falou que só conhecia 3 pessoas mais talentosas que ele em sua carreira inteira. Uma delas sendo Hayao e a outra sendo Sadamoto. O terceiro não importa pro vídeo. Todo mundo queria desenhar igual esse cara depois que ele estourou em Nadia e furou ainda mais a bolha em Evangelho. E ter uma lasquinha de seu sucesso. Diria que o único que conseguiu capturar sua essência por experiência direta e por ser fã da Gainax foi Takashi Takeuchi, ilustrador para a série de Fate Tsukihime desde que a Type Moon foi fundada lá em 2000 e bolinha. Só de olhar a evolução do Takeuchi, podemos ver não só a inspiração clara, como a modernização de seu traço para o que hoje é padrão da indústria mais uma vez. Sadamoto também foi responsável pelo design de um dos animes mais misteriosos da face da Terra em termos de pré-produção, Aoki Uru, sendo uma sequência para o filme de Royal Space Force. Uru é um projeto que ficou passando de mão em mão, feito batata quente dentro da Gainax, indo do Wano até o Satoshi Kon. O desenvolvimento desse anime é tão bagunçado que merece um vídeo por si só. Mas o resumo da ópera é que ninguém queria financiar a empresa que fez um fracasso de vendas como Royal Space Force. Com a produção de Fushigi no Umi Nadia, a primeira série de TV da Gainax sendo transmitida pela NHK, Ano e sua equipe se sentiram pressionados demais da conta pela restrição que a emissora colocou em seu processo criativo. Estando acostumado em tomar seus tempos nas produções, fazer 39 episódios foi desgastante. Ele não pôde terminar a história ou revisá-la, ou pelo menos não como queria, por ir muito além do orçamento nos primeiros episódios, ao invés de dividir igualmente para sobrar algo lá para os episódios finais, como alguns deles sendo terceirizados por estúdios coreanos. E apesar de ser um sucesso moderado para a época, ele deu um burnout enorme em ano, que o fez questionar se o dinheiro realmente valeria a pena se ele não estivesse fazendo artes para si. Por 4 anos, Ano sequer tinha coragem de dar as caras para seus colegas de trabalho, o que complicou a produção de Aoki Uru a ponto de até hoje o anime nunca ter saído, sendo jogado de escanteio para outros diretores enquanto projetos novos estavam sendo feitos com mais rapidez e eficiência. Eu não vi Nadia, fica para outro dia, já tem muita pesquisa nessa minissérie para eu dar um review normal para Nadia. Mas acho que teria sido importante dado que colocou não só Ano e Sadamoto no mapa do cenário mainstream, como também fez o mesmo com hoje o famoso compositor Shiro Sagisu, que eventualmente ia compor as fantásticas trilhas sonoras de Evangelion, Berserk e Bleach. A quantidade de talento que marcou gerações antes, durante e após Eva na Gainax é algo que é difícil de quantificar em palavras. Mas mesmo assim eles continuavam no vermelho, chegando a um ponto em que tiveram várias brigas entre funcionários e diretores por eles terem que depender de agiotas, se endividando em quantidades milionárias para manter o estúdio em pé. Um dos seus maiores talentos sequer conseguia sentir que criar algo novo fosse possível, e com a bolha econômica dos anos 90 do Japão explodindo, resultando no que hoje conhecemos como a geração perdida da nação, tudo parecia estar prestes a acabar para todos eles. Sendo breve para contextualizar a bolha econômica do Japão, o mercado de ações japonês tinha inflado ridiculamente o número de ativos, dando palanque para a atividade acelerada para diversas empresas de grande porte se desenvolverem e gerando prosperidade em todos os ramos do Japão. Os preços dos imóveis estavam mais altos, a bolsa de valores estava lá em cima, o crédito era fácil de pagar e todo mundo tinha grana para queimar, do CEO até o CLT médio. O problema é que para os jovens da audiência que não sabem como o dinheiro funciona, crédito não é dinheiro de verdade, uma hora você vai ter que pagar o que o banco pediu, e quando todos os bancos notaram que não tinha como manter isso a longo prazo, eles tiveram que ser salvos através de medidas drásticas do governo, efetivamente paralisando a economia. Com a corrupção solta no setor econômico, a moeda desceu e os juros ficavam extremamente baixos. Mas para compensar a alta dívida interna que o Japão tinha e ainda tem, de repente todo o crescimento e potencial que todos estavam vendo em suas carreiras e no próprio país desapareceu num piscar de olhos. Cerca de 20 milhões de japoneses agora não tinham expectativa de estabilidade no mercado de trabalho. Homens nos 40 e 50 agora tinham que se preocupar com a aposentadoria que nunca ia chegar. Jovens não queriam ou não podiam trabalhar, gerando uma alta quantidade de hikikomori sustentados pelos pais que não conseguiam nem sustentar eles mesmos. Pensem na treta do Banco Master que rolou esse ano, só que num estado macroeconômico onde todos os bancos fizeram algo parecido.
Na real, o Japão viveu no estado que estamos vivendo no Brasil já faz bem uns 20 anos. Deve ser por isso que eles se identificam tanto com o povo brasileiro. Em parte, são populações órfãs do seu governo. É bizarro como empresas podem simplesmente inventar dinheiros e contas bancárias que não existem e lidar com as consequências depois, onde você, o cara que não tem nada a ver, é o mais afetado com isso. Não era só o Wano e a Gainax que estavam com problemas e sem esperança, era o Japão inteiro. Todos viram Tóquio tendo mais dinheiro especulativo do que a Califórnia inteira para apenas mais uma cidade difícil de arranjar emprego em uma década. Com essa mudança, até a Gainax estava vendo se tomava outro ramo, querendo focar no mercado de videogames no lugar de animes, o que deu origem à série Princess Maker e depois alguns jogos de Evangelion. E foi nesse contexto inteiro que se foi formando o que seria o protótipo de Evangelion em 1993. Pegando inspirações temáticas de Aoki Uru, Eva inicialmente foi pensado como uma sequência para Nadia. Isso vai desde a muito do mundo de Eva estar submerso em água, assim como a explosão do Red Noah no último episódio, lançando 16 luzes, aludindo ao que seriam os 16 anjos que vimos em Evangelho. A própria Nadia, como o Sadamoto explica, é o Shinji desenhado com pele mais escura, brincos e um corte de cabelo diferente. Mas por não conseguirem os direitos de Nadia para continuar a série da NHK, eles procuraram a emissora TV Tóquio para fazer algo mais original. Hoje temos acesso ao livreto oficial que Hideaki Anno fez para apresentar Evangelion para empresas. É muito interessante ver um documento tão confidencial em livre acesso agora na internet, considerando que todo anime original tem algo assim oferecido e guardado para nunca ser visto pelos olhos do povo. Porque nos dá informação ao que seria o anime, como também todas as divergências do plano para o Evangelion que vimos na TV. O conceito dos personagens e seus designs não mudaram muito até. Rostos como Shinji, Rei, Asuka, Gendo e Kenso que já estavam ali. Assim como os Evas, os anjos, antes chamados de apóstolos, Magma Diver, Nerve e o plano de instrumentalidade humana já ilustrados desde a primeira página. O primeiro episódio de Eva foi praticamente inalterado do plano inicial, que explica ele ser uma das partes mais cativantes e bem explicadas do bagulho inteiro. É bom saber que o nome Shinseki Evangelion se manteve desde o primeiro dia. Algo como Novo Mundo Evangelion. Mas nenhum Gênesis é uma tradução que passa bem a ideia. Presunçoso e cuspindo uma salada de palavras desde o berço, do jeito que Eva era pra ser. Mas na mesma medida dá pra ver claras reformulações do que poderia ter sido o que seria adicionado lá na frente. Aqui não tinha nada de Sailor e implicava na real que Gendo estava planejando a instrumentalidade desde o começo, se corrompendo com seu ideal de igualdade entre todos e sendo um personagem mais trágico. Era pra ter um episódio de Asuka num parque de diversões numa pegada mais comédia romântica, eram pra ter 12 anjos a mais que lutariam no episódio final contra todo mundo, similar à forma que aconteceu com Asuka e os séries Eva. Há anjos, ou apóstolos no caso, que tiveram designs diferentes ou que nunca foram aproveitados. Já haviam ideias de Kaoru, dado que um anjo humanoide seria um garoto com um gato, e apesar de Kaoru não ter um gato, ele mata um no mangá, que mostra que talvez a adaptação de Yoshiyuki Sadamoto da história de Eva seja mais concisa justamente por ele tomar seu tempo e não ter passado por tantos gargalos reescrevendo a história. E pensar que eu queria falar só do mangá como vídeo de Evangelho e parar por aí, mas com tantas informações e documentos importantes para a história do anime e dos animes no geral, é difícil parar por aí, sabe? Talvez seja a maldição dos Evas, ninguém sai falando desse projeto de forma sucinta ou mantém a sanidade no caminho. Eu tive que escolher só um dos dois. É importante arquivar e divulgar informações assim porque é algo que podemos usar para manter em mente o que a obra era para representar. Se ela saiu de sua essência, como e por quê. Muitas pessoas atribuem valor para o senso de cânone e que apenas o que sai da boca do criador importa. Sendo que não é bem assim, nenhuma obra nasce de apenas uma mente, ainda mais quando estamos falando de um projeto tão grande com tantas mãos. Temos que manter na cabeça que foi ele que juntou várias pessoas de acordo com sua visão, mas ainda assim não anula o que outras comunidades alternativas podem nos mostrar do mundo, mesmo que a execução dela seja subjetivamente inferior quando comparada à obra principal. Da mesma forma, não precisamos endeusar ou chutar nenhum indivíduo aqui, mas sim aceitar que todos eles são imperfeitos, que muitas vezes são essas imperfeições e batidas de cabeça entre criadores que deixam a arte interessante ao compreendermos seus lapsos no processo criativo. Vai ter informação nessa série de vídeos que podem vir de material complementar, como por exemplo Neon Genesis Evangelion 2 do PS2. Sim, esse jogo existe, respondendo à grande dúvida de se Evangelion é tão bom assim, por que não tem Evangelion 2? É um simulador de vida bem interessante, na real. É um jogo onde você vive a vida do Shinji, apesar de ter uma parte lutando com os anjos. Ele tem um sistema de interação social similar a Persona 3, conversando com personagens, criando vínculos e investindo em suas rotas e finais diferentes. Também dando informação que nunca tivemos sobre a Sailor, a instrumentalidade humana, Gendo e muito mais. Tecnicamente é informação canônica porque Anno foi entrevistado por bem um dia inteiro para termos a sabedoria adicional a tudo e todos da história principal. Tem informações inúteis como saber que a sigla S2 significa Super Solenoid. O que é isso? Não me explicou, adicionei nada, nem sei o que é um solenoide. Até ver Fuyutsuki nos forçando a fazer crossdressing de Yui e Kari enquanto ele fica gunando pro Shinji. Assustador, mas não inútil. Vou usar isso como referência também porque não é como se tivessem sobrevivido muito de elementos não explicados da obra final, que da mesma forma que o protótipo pode nos dar uma luz até melhor do que está no texto principal,
Eva teve uma penca de jogos que foi dado apenas para o Japão que a Gainax fez após o sucesso da obra, e por eles ainda serem muito ruins em manejar dinheiro e ficarem prostituindo a licença para qualquer um que pudesse fazer um jogo que vendesse o bastante. Apesar de serem obras amadoras, suas divergências alternativas à obra é algo interessante que não temos acesso por ou ser exclusivo do Japão, ou pela quantidade de jogos serem tão merreca que muitas vezes ninguém anima a falar sobre mesmo sabendo japonês, sejam dating sims, versões de Princess Maker onde você cuida de Shinji, Rei Asuka, ou até jogos de Mahjong. Outro rumor que quero desmistificar é que parte do ódio que Anno tem com o Evangelion vem de que a obra estava se vendendo e se sexualizando de forma que ele não aprovava, quando isso não podia ser mais longe da verdade. Anno dirigiu não só um anime adaptando Cute Honey em 2003, quando o Evangelion já estava cheio desse tipo de derivados, como também fez um filme live action onde o próprio Go Nagai aparece. Ele ama sexualizar as obras, o que ele não gosta da ideia de que a Gainax precisa fazer isso na expectativa que ia sobreviver com fanservice no lugar de só saber financiar sua grana. Da mesma forma, ele não odeia otakus, ele só acha que a indústria de anime ficou muito incestuosa. O que seus mentores faziam era pegar de várias fontes de tudo que gostavam, seja livros, músicas, filmes e animações ocidentais para terem criatividade, enquanto os diretores modernos só ficam em animes, animes e mais anime, o que limita bastante o escopo do que você pode fazer se só tá vendo o mesmo formato. Tanto que quando ele abriu seu próprio estúdio Cara e pegou os direitos de Evangelion, a primeira coisa que ele fez foi aprovar os filmes review de uma light novel de Eva chamado Evangelion Anima, que é uma viagem nível Evangelion se fundindo com Gundam e com Ultraman dos personagens que conhecemos, impedindo o terceiro impacto e crescendo para pilotar Evas com designs cada vez mais evoluídos e complexos em termos de escala e poder. Talvez eu faça um review dela se alguém tiver interesse. Enfim, já no próprio livreto, vai uma descrição do tipo de personagem que Shinji era pra ser, que é muito interessante. O protagonista é apenas um garoto comum, como qualquer um que você encontraria em qualquer lugar. Esse herói singular é aquele que as crianças aspiram ser e com quem se identificam. Mas e se um dia um garoto normal de 14 anos recebe um grande poder, embarca em uma missão e é lançado em um mundo adulto e forçado a amadurecer? Essa é a situação que propusemos ao nosso protagonista. Seja dentro da pequena cabine de um robô gigante, na escola, no meio de uma de suas muitas batalhas ou em meio a um caos da sociedade moderna, o público caminha ao seu lado em meio a sua angústia. O que esperamos é que eles digam: o que eu devo fazer agora? O protagonista, não mais uma criança, ainda não um adulto. A princípio ele se mostra indeciso e inseguro no calor da batalha em situações adultas, enquanto as opiniões e visões dos adultos o desorientam e confundem. Vivendo em uma época inundada por tanta informação, a imagem do povo japonês atual pode ser vista nele. O jovem protagonista acredita que não consegue fazer nada sozinho, mas à medida que novas experiências o transformam e ele se vê capaz de encarar a realidade, aprende e cresce como pessoa. Naturalmente, acreditamos que os adultos devem dar às crianças um propósito de vida e a força para agirem por conta própria, com o objetivo de se transmitir conhecimento e tecnologia. No entanto, as crianças de hoje em dia passam muito tempo sozinhas em frente à televisão, sem interagir em grupo. Outros problemas, como o abuso de substâncias e a falta de iniciativa, fazem com que as crianças não saibam o que fazer. Crianças presas em uma realidade repleta de pressões se tornam incapazes de agir por conta própria. Será que as coisas estão realmente bem como estão? Queremos apresentar às crianças que assistem a esse projeto uma visão de uma realidade onírica, que lhes proporcione um propósito de vida e que as faça sentir algo diferente. E quando essas crianças se tornarem adultas, queremos que reflitam sobre seus próprios ideais de uma realidade baseada em justiça e amor. Não é difícil, então, ver que muito estava sendo apostado para Evangelion ser um sucesso. Com o fracasso de Nadia, a depressão do Anno e a Gainax pronta para falir caso aquilo não desse certo, poderia Evangelion suprir a expectativa colossal que tinha na obra, assim como a que tinha em seu protagonista para pilotar o Eva 01? Bom, que eu tô querendo enganar. Evangelion não só conseguiu isso, mas como falei lá no começo, foi muito mais além de superar as expectativas. Apesar de tudo isso indo contra o time antes, durante e depois de sua exibição, Evangelion foi um inegável sucesso. 15 páginas de roteiro para um vídeo falando de Evangelion e eu mal cheguei a falar do episódio 1. Dá pra entender do porquê eu decidi falar do anime em uma série de vídeos? Tá maluco? Eu já fiz vídeo de 2 horas o bastante pra não querer bater meu recorde por um bom tempo. Isso aqui já tem informação bastante pra render o vídeo inteiro. Com sorte, na próxima vez que falarmos do anime, não teria um roteiro desse tamanho só pra falar do primeiro episódio. Enfim, obrigado por assistir. Não se esqueça de avaliar, comentar o que acharam e me apoiar se tiverem interesse. Os membros não só têm acesso aos meus roteiros, como ao meu server privado onde falamos de várias coisas, dou update dos vídeos e de quebra você tem acesso antecipado a esses vídeos. Se não puder, só ver até aqui já ajudou bastante. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo e até mais.